Geralmente os lugares de devir, assim, que pra mim são mais interessantes, são esses que não existem, são esses que são criados. Como assim? Você já viu uma coisa assim? Não. Nem eu. Criei. Aconteceu. Ah, tá. Vamos começar dando aquele like gostoso, ativando as notificações, e você que não é inscrito, não é inscrita, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, faça a sua inscrição e, ao final do vídeo, mande o seu comentário e compartilhe com quem você acha que vai gostar do que a gente vai conversar aqui. Eu tô naquela situação que eu não sei como começar, confesso. Primeira vez que eu entrei em contato com Alma, mandei um WhatsApp, Alma responde, pode me chamar de Rafael. Aí eu falei, como que eu te chamo? E eu te faço a mesma pergunta. Eu te chamo como agora? De Rafael ou de Alma? Agora você pode me chamar de Alma. Alma é uma expressão artística. É. Alma, por assim dizer, é a mistura de todas as coisas que eu sinto, que eu gostaria de ser e que eu coloco em prática. A partir da performance, a partir da pintura. É uma expressão minha. Eu poderia estar pintando um quadro, mas eu tô pintando a mim mesma. Eu sou artista. É isso. O meu trabalho tem muito a ver com a poética que envolve a alma, que tem a ver com esse corpo que é manufaturado, sobre a desconstrução do rosto, das estéticas já conhecidas, já pré-estabelecidas do que é feio e bonito, do que é masculino ou feminino. Então, a alma, ela é uma mistura de coisas e de tensionamentos que são as coisas que me atingem já desde muito tempo, que de forma lúdica eu me expresso. Isso se expressa tanto na minha performance, quanto na minha maquiagem, na minha dança. Na sua voz. Na minha voz. Quanto tempo desde que você começou? Porque eu imagino que antes da ideia vinha o pensamento, antes do pensamento uma sensação. Uhum. Né? Eu imagino que o processo tenha sido assim. Quanto tempo dessa sensação até essa expressão que eu tô vendo agora, aqui na minha casa? E uma vida toda. Quando eu era criança, eu morava no sítio com a minha avó, e uma das coisas que eu mais gostava de fazer era ir no porão brincar com as roupas velhas. Ela tinha um monte de roupa guardada, roupa de 20, 30 anos atrás, roupas das minhas tias, que elas usavam. E aí eu vestia as roupas e eu ficava brincando que eu era Mulher Maravilha. Sozinho. Sozinho. Alma, eu queria que você me explicasse ser não binário. Eu não consigo achar, eu não entendo. Para falar sobre não binariedade, a gente tem que partir do pressuposto de que o gênero como a gente conhece, homem e mulher, ele foi ensinado. Então existe um fator biológico, pessoas que nascem com pipi e com pepeca. Uhum. Mas existe algo também que é como a pessoa é determinada, como ela cresce. Então, o que é ensinado socialmente para que, por exemplo, para que as meninas sejam mais delicadas, brinquem de cozinha, o cor-de-rosa e tal. Tá. Cor-de-rosa, Até aí eu tô acompanhando. passividade, etc. E para os meninos, carro, guerra, tá, as cores azuis, etc. Só que existem outras formas de sentir também, para além disso. Eu acho que quando a gente cresce, acho que a maior parte das pessoas já devem se dar conta de que, na verdade azul não é minha cor preferida. Minha cor preferida é amarelo. E amarelo não é feminino nem masculino. Não binariedade, ela tem a ver com você estar entre isso. Entre você não se identificar nem com o feminino e nem com o masculino. Ou talvez você poder transitar entre isso várias vezes e que isso não seja um problema. Eu me sinto à vontade estando vestida, às vezes de uma forma mais feminina, às vezes de uma forma mais... menos feminina. Menos feminina. Às vezes eu sou a Beyoncé, às vezes eu sou o Jaiminho Carteiro.
E às vezes eu sou um extraterrestre. Geralmente os lugares de devir, assim, que pra mim são mais interessantes, são esses que não existem, são esses que são criados. Como assim? Você já viu uma coisa assim? Não. Nem eu. Criei. Aconteceu. Ah, tá. Aconteceu hoje desse jeito. Se fosse amanhã, aconteceria de outra maneira. Aconteceria de outra maneira. E tendo em vista que a alma é um ser andrógeno, por que você escolheu a alma e não o alma? Às vezes é o alma. Às vezes agora mesmo eu fico trocando pronomes, porque às vezes eu me sinto o ou a, às vezes é muito a, às vezes é muito o. Às vezes eu tô nessa dúvida. Já me vi nessa dúvida, entrevistando, né? Sim, é uma dúvida, mas a alma é um trabalho artístico como drag, pelo menos é assim como as pessoas reconhecem. Eu não me identifico necessariamente como uma drag queen, porque quando você pensa em drag queen, você pensa no estereótipo de feminilidade, enfim, de vários, tem vários códigos a serem seguidos, que pra mim me parece uma performance que não me é interessante. Eu acho que homem e mulher já existe, e na minha performance artística eu quero sair disso. Mas então, esse meu trabalho é de transformação, mas ele é artístico, não é sobre gênero. As pessoas costumam confundir muito, achando que drag tem a ver com gênero. Na verdade, a gente está fazendo uma caricatura artística. É diferente de transexualidade, que é quando uma pessoa, de fato, ela não se identifica com o gênero biológico e que foi imposto para ela socialmente. Ela se identifica como outra coisa, que talvez também não seja nem homem nem mulher. Pode ser... Existem modestas mulheres andrógenas que não querem colocar silicone, que não têm essa necessidade de colocar cabelão, nesse estereótipo de mulher. Agora, isso tem... Então eu entendi, é um jeito de você sentir, de você se expressar, de você se exercer. Isso tem a ver com desejo? Isso tem a ver com o prazer do corpo ou não? É dissociado? Eu acho que... Se eu perguntar alguma besteira, você pode me corrigir. A ideia é essa. Tá, bom. Tá? Por favor. Eu acho que tem totalmente a ver com o desejo. Que pra mim a alma, ela existe exatamente por causa de tensionamentos, assim. Você escolher entre homem ou mulheres, escolher entre masculino, feminino, entre rico ou pobre, precariedade ou luxúria. Eu poder misturar essas coisas, meio que dar um tilt assim no sistema. Então, o que me interessa, o que me dá tesão é poder trabalhar com a dúvida. Olha, tá. Eu gosto da materialidade das coisas, eu gosto de me sentir uma rainha vestida de sacos de lixo. Eu acho que são lugares assim que pra mim são os mais potentes de ser acessados, é de você transformar as coisas. A Yoko Ono mesmo que dizia que, poxa, hoje em dia tudo já foi criado, e ela falou isso faz tempo já. Hoje em dia tudo foi criado já, a função do artista não é mais criar as coisas. A nossa função como artista, com o valor social que a gente tem, é de mudar o valor das coisas, é de você pegar Dá um tilt coisa, mesmo. E dizer, pô, você pode usar isso pro bem, ou você pode usar isso pra uma coisa mais interessante, tipo, despertar as coisas, sabe? O que é o drag-se? Tá. Eu participo de um coletivo de drag queens, drag queers, que é bastante plural, que é lá do Rio de Janeiro. O Drag-se, ele é um coletivo que é também uma websérie que acontece no YouTube, vocês podem dar uma olhada depois lá no Drag-se TV. Enfim, a gente tem tutoriais de maquiagem, tem entrevista, tem performance, tem documentários falando sobre o trabalho de todas nós. E como que é assim, sua relação com a família? Essa família que a gente nasce, não a família que a gente escolhe, né? Sim. Então, a minha relação com a família é um pouco delicada, porque eu venho de uma família que é bem conservadora, bem homofóbica, tanto que... Mentira. Não, sério, eu sempre falei, nunca tive problema em esconder também. Eu fui expulso de casa, fui tudo por homofobia, passei por várias situações bem complexas. Eu saí de casa quando eu tinha 15 anos, basicamente. Expulso lá de Gramado? Fui morar com um casal de amigas lésbicas. Em Gramado? Em Gramado. Maravilhosas. E foi uma coisa bem complexa, assim. Hoje, quando eu volto pra lá, eu me relaciono bem com a minha mãe. Com a minha mãe nunca tive problema. Um pouquinho já.
E a minha avó, é engraçado você pensar que às vezes a gente subestima as pessoas que têm menos instrução. Às vezes. A maior parte A das maior vezes. parte Né? das A gente vezes. subestima muito. Mas a sensibilidade dela é tão grande, tipo... É que afeto não tem a ver com essa educação formal que a gente tem, né, Alma? Exatamente. Aliás, a educação formal às vezes atrapalha o afeto. Desculpa. Ela foi a pessoa que melhor aceitou, porque um dia ela veio me perguntar: Rafinha, como é que é no trabalho? O que você anda fazendo? Você não me mostrou mais nada tem tanto tempo. E ela achava que eu vivia vendendo quadros e fazendo exposição, como eu já vivi uma vez. A minha vida já foi pintar quadros e fazer exposições e fazer minhas ilustrações. E aí, então, eu tô fazendo uma coisa um pouco diferente agora. E aí eu abri meu Instagram pra ela e comecei a mostrar. Então, eu tô fazendo isso aqui agora. E ela olhou, ficou séria. Aí umas vezes ela se assustava, ela não falava nada. Aí ela começou a dar palpite. Mas se essa cor na boca, se esse batom aqui? Mas por que essa cor? Podia ser um azulzinho mais claro, não? É muito escuro, muito... Mas é sempre essas coisas escuras. Ah, entendi, você quer passar raiva, né? Vó, nem eu tinha pensado nisso. Foi a né? interpretação É a dela. interpretação dela. Que bonito, mas E isso é arte, né? parece que você tá vestindo um céu. Era isso que você pensou? Pode ser, vó. Foi super bem, assim, a aceitação dela, porque ela, no final, ela olhou, ela deu palpite e ela disse: bom, se você tá sendo feliz, se você tá pagando suas contas, é isso. Eu acho que na verdade ser feliz hoje em dia é quase que uma hipocrisia, assim. Por que, Alma? É tão difícil você ser feliz e pensar em felicidade se do seu lado tem pessoas que estão em situações tão desgastantes, assim, tão miseráveis mesmo. Mas o que é ser Então, feliz? Ser feliz é você se sentir realizado, sabe? Eu acho que é você tá se sentindo bem, apesar das coisas ruins. Então, acho que a minha forma de me sentir feliz é eu poder me relacionar com essas coisas tristes que estão ao redor e poder ser uma catalisadora para que isso mude, de certa forma. Sabe? É por isso que eu acho que o meu trabalho, acho que ele só é tão potente da forma como eu penso, porque ele existe em simbiose com trabalhos de várias outras manas, de vários outros artistas que pensam da mesma forma que eu, de várias outras pessoas. E juntas a gente, enfim, acho que a gente tá mudando a cultura. Na última parte da entrevista, a convidada ou o convidado pode fazer uma pergunta para mim. Então sinta-se à vontade para fazer a pergunta que você quiser. O que levou você a me chamar? A curiosidade. A curiosidade pelo seu trabalho, a curiosidade por essa questão de ser ou não ser binário, essa coisa de fundir a sua personalidade, você ser uma tela, sabe, assim, a vontade de me aproximar um pouco desse jeito de ser, de se exercer, de sentir, de se expressar, de provocar, sabe? Isso tudo. Tanto que eu falei para a equipe, eu não sei quem vai entrar por essa porta. Era uma expectativa, mas eu não imaginava uma tela, porque assim, a minha impressão é que eu tô conversando com uma tela, com alma. Uhum. Olha só, né? E se não tem vontade de se pintar toda, não? Se montar? Vamos? Vamos? Olha que eu aceito super. Mas eu me pintar ou você me pintar? Eu posso te pintar e aí nesse processo você vai aprendendo também, porque você também pode fazer isso. Eu acho que a maquiagem ela é uma coisa que ela é muito transformadora. Eu costumo dar as oficinas também. E as oficinas elas não são simplesmente uma aula de como fazer maquiagem por um senso estético. É uma coisa que vem de dentro pra fora. Diferente de você fazer uma maquiagem de Halloween, que você pega maquiagem de bruxa, maquiagem de lobisomem e reproduz, a maquiagem intuitiva que a gente cria, ela é como se fosse um diário. Então você faz ela de dentro pra fora, uma coisa que não existe. Imagina um dia que você acorda azul, ou um dia que você acorda muito ensolarada Você e com sabe, brilhos. Você É uma forma de expressar isso.
Exatamente. Sol na cara. Mas é engraçado que eu penso muito nessa história de maquiagem, tanto que às vezes eu faço questão de gravar algumas coisas sem maquiagem nenhuma, porque eu não gosto dessa maquiagem que disfarça. E a sua maquiagem é uma maquiagem que revela. Né? Então, por isso que eu achei tudo avesso. Pode, exatamente. Então, eu acho que pode ser uma experiência bem interessante. Desafio aceito, meu bem. Adorei você ter vindo, adorei você ter vindo. Muito obrigada por ter estranhado e ter aceito o convite mesmo assim, porque você poderia falar, não vou lá não, né? Fazer o quê lá? Obrigada por ter vindo. Pensou em não vir? Não, eu não pensei não. Eu achei que pudesse ser bem interessante, que por mais que pudesse ser até de um mundo diferente, assim, uma coisa muito distinta, eu gosto de desafios. Tipo, eu amaria maquiar a Bjork, mas eu também amaria maquiar, sei lá, Ivete Sangalo, Anitta. Acharia que poderia ser uma troca maravilhosa.